Bem, provavelmente, se você conhece Turma de Seus Amigos, você conhece Henry, a grande locomotiva verde de Sodor. E bem, o Henry tem várias coisas que é bom de ser contado e que eu decidi fazer um vídeo falando sobre isso. Então, sem mais enrolação, vamos lá ver a história do Henry. Come on, don't be silly, Pot Henry. Bem, tudo isso começa com a Highway Series. Então, o Henry da Highway Series basicamente tive a primeira história com ele. No caso, era o Sai Daí Henry. E, bem, a ideia inicial do reverendo era que o Henry ficasse preso no túnel para sempre. E o Henry nem era da ferrovia de Sodor, era de outra ferrovia, onde não tinha Gordon, Edward e nada do que a gente via. Então, o Henry ia ficar lá e provavelmente alguma hora, sei lá, ia morrer, não sei. Mas enfim, esse era o destino do Henry. Mas quando ele foi publicar, como é o nome? O livro, barraram ele e disse, tem que mudar isso daí porque senão vai ficar muito dark, sei lá, alguma coisa assim. Então ele fez a próxima história, que é do Henry saindo desse túnel. E lá já é a ferrovia que a gente conhece. Então, esse foi o primeiro problema que teve com o Henry. E bem, vamos ver os próximos então. E aqui tem o próximo problema, que no caso é a forma do Henry. Como todos nós sabemos, antigamente o Henry tinha uma forma diferente, onde era menor do que a próxima forma dele, que deixava ele sem impedido de resfolegar direito, ou seja, ele era muito fraco. E isso era um problema, ao menos antes do Sr. Panhead arranjar o carvão especial para o Henry, onde o Henry pode ficar mais forte. Mas logo depois disso, o Firekeeper acontece. Se você não sabe o que é Firekeeper, é um bocado de peixe que o trem, no caso o Henry, leva de Sodor para o continente. Não sei por que o pessoal quer tanto peixe assim, mas enfim, ele leva essa grande carga de peixe para o continente. E logo nesse dia que o Henry foi puxar o Firekeeper, aconteceu um acidente. Os trilhos, por causa das neves, foram mudados. E o sinal que estava indicando o perigo tinha ficado congelado. Então não dava para ninguém saber. E o Henry acaba colidindo com uma grande fileira de vagões. Inclusive ele quase mata 3 pessoas que estavam no vagão freio, mas por sorte eles saíram antes do Henry bater. Enfim, depois disso o Sr. Panhead manda ele para Crew, que no caso é um lugar onde ele seja consertado e também ganharia uma nova forma. E aí ele ganha sua nova forma. Mas, bem, hoje eu vou explicar por que raios essa história do Firekeeper acontece. Porque, bem, ela é meio desnecessária depois do que eu vou contar aqui. A verdadeira história do Firekeeper, na real, é que o reverendo tinha problemas, e muito problema, com Henry na Highway Series. No caso, porque os desenhistas desenhavam ele errado. Sempre parecia demais com o Gordon, ou era muito estranho. Simplesmente não parecia o que ele queria que fosse o Henry.
Ou seja, isso estava dando muito problema e irritava ele. Principalmente que depois do Henry ter saído do túnel, ele foi pintado de azul. Ou seja, só ficou confundindo mais ele com Gordon. E tinha até algumas pessoas que achavam que os dois eram irmãos. Então isso era muito ruim pro reverendo. Então ele inventou essa história de Fly Clipper para tentar matar o Henry novamente. Só que, bem, barraram ele de novo e disseram que isso não podia acontecer e blá blá blá. Só que nesse caso foi a família dele. E bem, ele fez isso então. Ele inventou esse negócio de do Henry ser mudar de forma. E aí o Henry volta com a nova forma, maior do que a antiga. E bem, ele fica mais forte. E é o Henry que todos nós conhecemos. E bem, já que já falamos sobre a Highway Series, agora vamos falar sobre a famosa TV Series. Bem, na TV Series, no episódio Henry Resgate, na versão latino-americana, por algum motivo o Sultan Panhead diz que o Henry vai ficar para sempre naquele túnel, desde os fim dos tempos. É uma coisa assim. Mas enfim, em 2020 teve uma treta enorme no Twitter falando disso, porque estavam vários idiotas falando que era algo bizarro e que Thomas não era pra criança, por causa disso. Enfim, eles só se esqueceram que no próximo episódio o Henry sai. Enfim, é algo muito, mas muito besta. E bem, agora falando sobre CGI Series. Bem, primeira coisa é que como na CGI Series tudo mudou e contendo também as pessoas que faziam o roteiro, que no caso é só uma pessoa, no caso a série claramente ia ter uma mudança radical. E é claro, teve, vocês conhecem a temporada 13, 14, 15, praticamente não é Thomas, é só os personagens de Thomas. E mais nada, aqui dali não pode ser chamado de Thomas e seus amigos. Mas continuando, por algum motivo o Henry, mesmo com sua nova forma, ainda precisa de carrão especial, algo que é ilógico. E se você achar que a CGI Series é no universo da TV Series original, bem, isso é meio que não canônico. Mas eu acho que a CGI Series é de um universo completamente diferente da TV Series original. E a próxima coisa que eles fizeram uma flanderização no Henry. O que é flanderização, vocês me perguntam? Bem, flanderização é algo que veio dos Simpsons, com o personagem Matt Flanders, que pegaram a personalidade dele e transformaram em só um completo religioso, extremo, radical e uma pessoa muito pacífica. Tipo, pegou um personagem bom e estragou, pegando só a personalidade dele. E foi isso que fizeram com o Henry, só que do jeito bem errado, já que pegaram a personalidade medrosa dele e transformaram ele em um só trem medroso. Tipo, poderia transformar ele em um trem orgulhoso, mas o Gordon já tava nessa posição. Enfim, é isso. E bem, agora vamos falar sobre a temporada 22. Bem, na temporada 22 você já sabe, Edward e Henry saíram para fora e Nia e Rebecca entraram. E bem, o motivo disso acontecer é que de novo, no Twitter, um bocado de pessoas começaram a cancelar com seus amigos porque era machista, entre muitas aspas, por não ter nenhuma trem mulher no galpão. Mesmo que isso não importa nada, já que são três e também tem a Emily. E também tem várias locomotivas femininas. Então a Mattel, se vendo encurralada, acabou fazendo a Nia. E depois de uns anos a Rebecca. E por isso que Edward e Henry foram substituídos. E ainda falando nas cagadas da Mattel com o Henry e o Edward, no Wow Indians Go, eles existem. Mas eles não falaram nada até agora. E tipo, eles são como três aleatórios. Tipo os que apareceram na Highway Series do nada e que não tem nome. E bem pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.
E bem, nesse vídeo eu contei algumas coisas sobre o Henry, um pouco da história dele, curiosidades, enfim, foi um vídeo sobre o Henry. Então, meu nome é Boco e eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos.